o amor. Vai pegar esse nome, hein? Espaguete. O segredo é o amor. E hoje nós vamos estar exatamente meditando em cima desse ingrediente tão importante que é o amor. Não o amor que o mundo prega e ensina, até porque essa palavra amor, ela ficou muito desgastada e até deturpada no seu sentido original. Essa palavra, ela ficou meio banalizada, né? E as pessoas dizem que amam, né? Tem amor, e acreditam até que com sinceridade dos corações, mas fogem do conceito bíblico. Qual é o amor? Na peça, né, que foi trazida para as crianças e para os adultos que também participaram, né, é o enfoque desse ingrediente tão importante, o amor, precisa ser vivido em nossas vidas, no dia a dia, no seu andar, no seu deitar, no seu conversar. O amor é importante. Vamos pensar então um pouco sobre ele hoje. Eu vou ouvir os irmãos abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler os versículos de número 4 a 6. E em seguida, Romanos 8, versículo 29. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6, e depois Romanos, capítulo 8, versículo 29. Diz assim o texto da palavra de Deus. Acompanhe e não deixe suas Bíblias fechadas. Nós vamos meditar em outros textos também. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora, vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Esses dois textos, tem mais um pouquinho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Esses dois textos aqui, irmãos, eu quero destacar exatamente desses textos a seguinte frase. A primeira está em Efésios 4, versículo 5. Destaco ela. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E em Romanos, destaco a frase, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou. Existe uma corrente teológica que ensina que alguns foram por Deus predestinados para a morte e outros para a vida. Então, não depende de você querer ou não. Você nasceu com um selo, segundo essa teologia, você nasceu com um selo dizendo morte, ou então vida. É uma teologia errada, é uma leitura errada do texto da palavra de Deus. Quando eles leem a palavra predestinou, eles leem dizendo o seguinte, você está sentenciado a. Não é isso, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E Paulo, ele, quando escreve esses textos, ele diz exatamente o que a ideia que está aqui para nós. A ideia aqui para nós é que Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento, ele planejou para o homem que caiu, nós pecamos, você lembra disso? Nós nos afastamos de Deus, você lembra disso? E por isso nós recebemos o selo, e todos receberam o selo da morte. Todos. E Paulo fala isso em Romanos 6, 23. Você conhece o texto? Porque o salário do pecado... Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, por causa do pecado, recebemos um selo, morte. Então, nesse contexto,
né? E por não existir um justo sequer, como também Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Por causa disso, Deus, no seu infinito amor, mandou Jesus Cristo a este mundo para que, através do seu sacrifício, a dívida que estava imputada a cada um de nós fosse paga. E assim sermos libertos desse selo, ter esse selo retirado de nós, retirado do homem, que assim buscar Jesus Cristo. Por isso, Paulo, ele fala que nenhuma condenação há, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repare que Paulo repete o que ele falou em Efésios e o que ele falou também lá no texto primeiro que nós lemos de Romanos. Em Cristo Jesus, aqueles que o buscam, aqueles que entregam suas vidas a Deus, em Cristo Jesus, nós estamos então libertos e predestinados à vida. Não sei se você conseguiu entender a ideia. A ideia, repito eu, é que todos pecaram e todos estão destinados, predestinados, determinados à morte. Ok? Todos estão destinados à morte. Porque todos pecaram. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Não tem. Por mais que você se considere bom, santo e perfeito, não existe. Semana passada nós falamos à noite sobre um jovem que se considerava perfeito. Não sei se você estava aqui e acompanhou. Ele chega para Jesus Cristo e diz que era cumpridor fiel de toda a lei de Deus. Você lembra disso? Quem estava aqui? E Jesus Cristo não diz, você está mentindo. Ele não fala isso. Pelo contrário, Jesus Cristo diz, ótimo, mas está te faltando uma só coisa. Em outras palavras, todos, mesmo que cumpramos a lei de Deus perfeita e que nenhuma coisa venhamos a errar durante o dia, um momento você erra. Um momento você erra. Não tem como fugir. Não tem como falhar. Sempre vai estar faltando uma coisa. E por mais santo que você busque ser, sempre vai estar faltando uma coisa. Sempre. Sempre vai estar faltando. Não tem como fugir disso. Em algum momento. E a gente pode até fazer uma análise aqui rápida, né? Por exemplo, você e eu que estamos aqui, desde a hora que acordamos, quantas vezes você errou? Quantas vezes você errou? Não precisa dizer. E nem quero ouvir. Né? Quantas vezes você já errou hoje? Pensou mal, falou mal, mentiu, alguma coisa do tipo. Se você pensar bem, foi mais de uma. Mas que você diga agora para mim, não, pastor, eu desde a hora que acordei fiz tudo certinho, bonito, ótimo, mas no final do dia, até o final do dia, vamos melhorar essa conta nossa, vamos melhorar um pouquinho essa conta. Do dia que você teve consciência do seu erro, do seu pecado, na sua infância, até o dia de hoje, quantas vezes você já errou? Percebeu? Não tem jeito. Não tem jeito pensarmos assim, e dessa forma. Você já errou muito. Já errou muitas vezes. Muitas vezes. Então, meu camarada, vamos reconhecer que todos nós somos pecadores. Mas, Paulo, repito, diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm o seu pecado perdoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá, é a Bíblia que fala isso, né? Então, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, a sua dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eis que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura. Mas, pastor, eu continuo pecando. Sim, mas há uma grande diferença em pecar e viver no pecado. Deu para entender a ideia?
Vou repetir. Há uma grande diferença em pecar e viver no pecado. Há uma grande diferença. Vou dar um exemplo fácil. Quem é motorista sabe como é que é o negócio, né? Você sai com o seu carro para bater, atropelar, matar alguém, você sai para isso? Não. Você sai com o seu carro e faz de tudo para não acontecer uma tragédia. Concorda comigo? Concorda comigo? Muito bem. É mais ou menos isso. Você sai no teu dia a dia, com o teu corpo, com a tua vida, e faz de tudo para não errar, para não pecar. Mas, infelizmente, tragédias acontecem. Todo mundo que é motorista sabe que um dia pode acontecer uma fatalidade, um acidente, uma batida, um atropelamento. Você faz de tudo para não acontecer, mas pode acontecer. Deu para entender? É um acidente. É mais ou menos isso a nossa vida. A nossa vida, aquele que está em Cristo Jesus, ele não vive no pecado. Ele pode até pecar, como um acidente que acontece nas nossas vidas. Mas quando acontece o acidente na nossa vida, o que você faz? Você é motorista. Procura fazer o quê? Bater de novo? Você procura fazer o quê? Evitar de novo e consertar o erro. Consertar aquele erro. Você causou um acidente, você provocou um acidente, você se envolveu no acidente, você procura resolver da melhor maneira possível. É outro diferencial daquele que está em Cristo Jesus. Quando o indivíduo peca, quando o indivíduo erra, ele procura o mais rápido possível consertar. O crente em Jesus Cristo, ele quando erra, ele sente o seu pecado. Ele sente a tristeza no seu coração. Ele sente a agonia do seu pecado. Porque se você não sente nada quando erra, meu camarada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, todo aquele que está em Cristo Jesus, se incomoda quando erra. É um acidente. Ele precisa corrigir. Ele precisa se endireitar. Então agora eu e você, que estamos em Cristo Jesus, nós fomos criados por Deus com um propósito. Você que entendeu isso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nós vamos chegar no amor daqui a pouquinho. Mas pense comigo, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Lá em Efésios que nós lemos, no capítulo 1, versículo 4, Paulo diz, para que nós sejamos o quê? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Agora, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha o que Paulo está falando, não é coisa pouca não, tá? Paulo está dizendo, você e eu, agora regenerados em Cristo Jesus, estabelecido por Ele, Ele quer que você seja santo e irrepreensível em sua presença. O que é ser santo? Separado. Separado. Consagrado a Deus. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Eu sei que você sabe. Pode dizer. Não tenha motivos de repreensão. Isso aí, falou bem, Mananci. Não tenha motivos para ser repreendido. É fácil ou é difícil? Muito difícil. Muito difícil por quê? Porque, como Paulo certa vez disse, ainda estamos presos ao corpo desta carne, desta morte. Não significa, pelo amor de Deus, não significa que porque pecamos, e Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 6, depois vocês podem ler, não significa que nós vamos permanecer no pecado. De modo algum, diz Paulo. Não. Não é motivo para você sair pecando à vontade, porque você está em Cristo, meus pecados foram perdoados, amém, por glória a Deus, e por isso eu vou pecar e viver a vida. Não. Como eu falei, o indivíduo que está em Cristo Jesus faz de tudo para ser santo e irrepreensível na presença de Deus. E, na sequência, no capítulo 8 de Romanos, versículo 29, Paulo diz mais um pouquinho, que nós fomos também por Deus
predestinados, no finalzinho do versículo, para sermos o quê? Conforme... Volta um pouquinho, obrigado. Volta só um pouquinho. Para sermos conforme a imagem... Meu camarada, estamos nos aprofundando agora um pouquinho mais nessa teologia maravilhosa. Sermos a imagem de quem? De Jesus. E aí, irmãos, aí que está a grande questão. Ser santo, irrepreensível e semelhante a Cristo, a sua imagem. Aí a coisa ficou difícil. Mais ainda. Por quê? Porque nós ainda estamos presos a esse corpo da morte. E então eu vou dizer o seguinte: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra o quê? As potestades, que 24 horas por dia nos fazem tentar errar. Sabe aquele motorista que é imprudente na rua? Sabe aquele motorista? Que a gente costuma dizer, né? Você tem que dirigir por você e pelo outro. Né? Quem é motorista sabe disso. Você tem que dirigir por você e pelo outro. Por quê? Porque vai aparecer um abençoado que vai fazer um negócio na tua frente que pode te levar a errar. Vai aparecer um abençoado que vai resolver atravessar na hora que você está passando, achando que ele é dono da rua e pode atravessar e nenhum carro vai pegá-lo. Vai aparecer sempre um abençoado que vai fazer de tudo para causar na tua vida um acidente. Vai ter. E quando isso acontecer, como resolver este problema? Quando esse abençoado aparecer na tua vida, um enviado do capeta, para te atrapalhar, para te provocar, para te tentar, como vou resolver isso? Em amor. Em amor. É o ingrediente, é o segredo do chefe que passa para a gente. Né, irmã Michele? É o segredo do chefe, não é espaguete? É o segredo, o amor. Porque no amor, irmãos, nós vamos encontrar exatamente Deus. Sabe dessa? Deus. Te convido a ler 1 Coríntios 13. Acompanha comigo aqui. 1 Coríntios 13. Paulo, só um detalhe, Paulo está escrevendo para uma igreja problemática, tá? A primeira carta de Paulo aos Coríntios é destinada à igreja de Corinto, que estava vivendo um momento problemático. Havia brigas, dissensões, inveja, havia discussões, havia irmãos botando irmãos na justiça com coisas poucas, havia pessoas vivendo no pecado tão terrível que nem no mundo se admitia. Era uma igreja que brincadeira não. Servos do Senhor, como ele mesmo diz no início da carta dele, crentes em Cristo, salvos, mas eram meninos infantis que precisavam amadurecer. Era uma igreja difícil, problemática. E aí Paulo, quando ele vai discursando dos assuntos que aquela igreja realmente precisavam ouvir, ele no capítulo 13 dá uma parada e introduz o amor. Não sei se você já leu isso com atenção. Eu estava lendo ontem e fui observando umas coisas interessantes. No capítulo 12, ele está falando sobre os dons, porque aquela igreja se gabava em dons, né? Eles adoravam dons, principalmente o dom da língua. Adorava aquele negócio. Aí no capítulo 12, ele vai falando sobre os dons. Depois ele para no 13 e introduz o amor. E no 14 ele continua falando sobre os dons. Por que ele introduz isso aí no meio da situação? Que aquela igreja se gabava. Aquela igreja era uma brincadeira, não. Eles se gabavam em tudo, né? Somos os melhores. Já começa a ver aí uma grande questão. Jesus Cristo, sendo Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não teve por usurpação ser igual a quem? E olha que ele era Deus. Ele não teve e nem mostrou que ele era igual a Deus. Está no lugar de... É uma coisa interessante, eu não consigo entender muito isso não, mas Deus deu o exemplo de humildade, mansidão, de temperança e longanimidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Deu um grande exemplo. Porque Deus é amor.
Então, Paulo agora vai trabalhar com aqueles irmãos em 1 Coríntios e acompanhe comigo o texto. Paulo começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios do cristianismo e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se envergonha, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas, ele diz agora, o maior deles, porém, é o amor. Paulo, aqui nesse capítulo, ele destrincha para a gente três coisas do amor. Ele diz o seguinte, em resumo, eu vou falar com mais detalhes. O amor é superior a qualquer qualidade e dom que você tenha. Não sei se você percebeu isso. Versículo de 1 a 3. O amor é superior a tudo. Depois ele vem e diz o seguinte: quais são as virtudes do amor? Não sei se você percebeu isso nos versículos 4 a 7. As virtudes que o amor tem. E ele conclui dizendo que o amor não acaba, pelo contrário, é eterno. Profecia vai acabar, fé vai acabar, né? Conhecimento vai acabar, tudo vai acabar. Mas o que não acaba é o amor, é eterno. Então vamos pensar rapidamente, irmãos, nessas questões sobre o amor. Veja comigo aqui. Quando ele diz o amor é superior a todos os dons da igreja, esse argumento que Paulo está usando, irmãos, esse argumento, Paulo está dizendo o seguinte para você, pensa comigo. Ele está definindo, irmãos, e mostrando para você e para mim que não existe razões nenhuma para nós acharmos que somos mais que os outros. Não existe. Por que não existe? Quando Paulo introduz no versículo que é como o som que ressoa, um tine, né? Eu costumo usar a ideia do instrumento musical. É fácil. Se eu pedir para tocar uma nota ali, bom, Raimundo, qualquer nota, aperta uma nota qualquer ali. Qualquer uma. Tá. O que isso significa para você? Não significa nada, a não ser um som. Entendeu, irmão Dailton? Introdução do quê? Que música? Qual a tonalidade da música? É um som, como qualquer outro. Não define nada. É frio. Não tem sentimento. Não tem ali nada, a não ser um som. Não sei se você conseguiu acompanhar o meu raciocínio e que Paulo está dizendo. É um som como qualquer outro, não diz nada. E dependendo do som, é um som que incomoda. Barulho, isso aí. Ontem eu fui ali no centro de Bangu, tinha um camarada cortando com uma maquita, um pedaço de madeira,
Eu passei na hora que ele ligou. Meu Deus, meu ouvido doeu. Passei do lado. Aquele barulho. Eita, que barulho. É um som, não é um som? É um som. Mas não tem sentido. É barulhento e incomoda. Agora imagine os irmãos, se o irmão Raimundo resolver, do nada, sentar ali agora no piano e repetir essa nota enquanto a gente estiver falando o tempo todo. Tum, tum, tum. Daqui a pouco tem alguém levando. Dá para parar? Você está me incomodando, não é verdade ou não é mentira? Está me incomodando. O amor é tão importante e tão fundamental que, se você não utilizá-lo da forma adequada, superior a qualquer outra coisa, você vai acabar incomodando quem está do teu lado, vai perturbar quem está do teu lado. É igual o telefone da irmã assim, coitado. Não é isso que... Veja bem, perceba, irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa da maneira que você fala, por isso que ele usa a expressão falar-se com a língua dos homens e dos anjos. Não interessa a língua disso, a língua daquilo, não interessa. Se você não tiver amor, tudo que você falar, tudo que você disser, tudo que você tentar fazer, pelo contrário, incomoda, perturba e não diz nada. Porque o amor faz falta e é um ingrediente muito importante nesse nossa salada, nesse nosso misturar. No versículo 2, Paulo usa uma outra coisa interessante, não sei se você acompanhou ali. Veja, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha fé que é capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada. Tem gente que adora se achar o tal. Eu tenho conhecimento de todas as línguas, eu tenho conhecimento de todas as ciências, a minha fé, olha, minha fé é violenta. Eu digo levanta, levanta, eu digo deita, deita, eu digo anda, anda, eu digo vai para aqui, para lá e vai. A minha fé, isso era aqueles crentes da igreja de Corinto e não tem nada a ver com o dia de hoje. Concorda comigo ou não? Tem muita gente assim. Se acha o máximo. Brincadeira não. Se for bater uma foto, não vai caber no retrato. Porque o eu é tão grande que vai passar. Não adianta o que você sabe, deixa de saber, o que faz ou deixa de fazer. Se não tiver amor, não resolve nada. Nada você é, se não tiver amor. Versículo 3, ele continua dizendo, veja o versículo 3 aí, olha só para a gente. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aquele pessoal lá tinha uma mania lá em Corinto, interessante, de querer aparecer para os outros. Então o que ele fazia? Eu vou dar isso daqui, porque aí todo mundo vai ver que eu tenho... Eu vou fazer aquilo ali para o pessoal pensar que eu sou... E vou até sacrificar. Isso é coisa do paganismo. Você conhece aquela história de pais que sacrificavam seus filhos, né, aos seus deuses? Eles se achavam importante, achavam-se grande. Mas diz o seguinte, essas características aí de fazer para que os outros vejam, só traz dor, em vez de trazer crescimento. Paulo diz, nada disso vai valer se você não tiver amor. Eu vou ali para aquele lugar fazer aquele trabalho para que o pessoal veja que eu sou bom e importante. Você não é bom e nem importante se não tiver amor. Se não tiver amor. Evitaríamos muitas discussões e muitas brigas quando as pessoas tentam fazer tais coisas. Agora Paulo vai trabalhar do versículo 4 a 7, o versículo 4 a 7, Paulo vai trabalhar o que é o amor. Olha só. E o que não é o amor. O que o amor faz? Ele diz aí no versículo 4, o amor é paciente e bondoso.
ou benigno em algumas versões. O amor é paciente e benigno. O que é ser paciente, irmãos? O que é ser paciente? Ter paciência. É interessante, eu estava estudando esse texto, irmãos, até falei com os nossos jovens hoje na nossa classe. Paciente não é só ter paciência, não. A palavra aqui ela vai um pouquinho mais longe. Traz a ideia também de que você pode revidar, mas não revida. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo foi crucificado, não foi? Foi chicoteado, não foi? Sofreu aquelas injúrias todas, aquelas mentiras todas, não foi? O que ele fez para revidar aquilo ali? Nada. E tinha poder. Tinha poder. Mas ele revidou? Não. Por que ele não revida? Por que ele não revidou? E por que você está vivo até hoje, se você erra com ele todo dia? Por causa do amor. O amor é paciente. O amor entende. O amor compreende. Não o seu interesse, mas o interesse do outro. O amor entende a situação. O amor compreende. E tem tolerância para com as coisas que o outro faz. Muitas das vezes nós entramos em brigas dentro de casa, no nosso trabalho, até nas igrejas mesmo, porque não conseguimos compreender e queremos tomar as rédeas nas nossas mãos. Tem um pessoal aí que costuma dizer assim, eu não levo desaforo para casa. Vocês já ouviram falar essa expressão? Já viram essa expressão? Eu não levo desaforo para casa. Realmente, você não leva não, você interioriza. Pior. É pior. Você se traz para dentro de você. Aquilo causa para você uma verdadeira turbulência no seu coração. Você, em vez de deixa passar, coitado, digno de pena de oração, não, você traz para você. Aí você quer brigar, aí você quer balar, aí você quer bater, aí você quer revidar. E você usa das ferramentas que tem, do poder que você tem para fazer isso. Por que Jesus Cristo não revidou? Mais uma vez, porque mesmo tendo todo o poder nas suas mãos, sendo o próprio Deus, ele até disse, se eu quiser eu posso pedir ao Pai Celestial uma opção de anjo e acaba com esse negócio aqui rapidinho. Mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele entende, compreende e não compra, uma vez eu disse para uma pessoa, e não compra o lixo dos outros, mas compreende a realidade dos outros. Mas Paulo continua dizendo que além de o amor ser benigno e paciente, o amor não é invejoso. O amor não é invejoso, pelo contrário, o amor ele vai se alegrar com o outro. O outro cresce, o outro se aperfeiçoa, o outro ganha, o outro se destaca. Ótimo, lindo. Você tem mais facilidade, e eu temos mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Sabia dessa? Você tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque muitas das vezes o outro se alegrou porque ganhou uma bênção maravilhosa que você também gostaria e você ficou chateado porque ele ganhou. Você ficou chateado. Em vez de se alegrar com aquela pessoa, você vai ficar com muita raiva. E além disso, não se vangloria. A palavra vangloria é mais ou menos encher-se de ar. Encher-se de ar, né? Sabe aquele balão que as crianças costumam brincar bastante? O bichinho é pequenininho, né? Quando está vazio, né? Pequenininho. Aí depois que você enche de ar, ele toma um vulto, né? Não é assim que funciona o negócio? Então, tamanho, uma proporção, mas o negócio é pequenininho. O balão é pequenininho, normal, natural, é pequeno. Mas quando você enche de ar, ele, toma volume. Mas o que tem dentro? Ar. Está vazio. Só tem ar, aliás, né? Só tem ar. É mais ou menos isso. O crente, às vezes, você e eu, somos tão pequenininhos. E somos, diante de Deus. Mas aí a gente começa a encher de ar. Encher de ar. Encher de ar. Daqui a pouco estamos no tamanho do ar. Aí qualquer pedrinha, qualquer alfinete, qualquer esbarrão, o que acontece? Explode. Terrível. Além disso, diz o texto, que além de não ser invejoso,
não se vangloria e não se orgulha, não se ensoberbece em algumas versões, não se acha o tal, o grande. Seguindo, Paulo continua dizendo, o amor não maltrata. Ou seja, o amor, ele pode dizer, algumas outras versões está diferente aí, né? Não maltrata Quem tem uma versão diferente aí, que eu não anotei aqui? Não se porta com a indecência. Essa é a versão que eu queria, por isso que eu pedi para ler. Eu não anotei. Não se porta inconveniente. Ah, essa palavra é linda, irmãos. Inconveniente. A melhor é essa palavra, inconveniente. Inconveniente. Por que eu estou te chamando a atenção disso? Porque quando você quer o bem do outro, você vai procurar fazer o primeiro para você, o bem. Mas o seu bem não é para só você, é para o outro. Se você conseguiu entender. O seu bem, você vai trabalhar para o seu bem, para ajudar o outro, e não a você mesmo. Voltando ao exemplo de Jesus Cristo. Antes de ser crucificado, ele estava em agonia. Você lembra do negócio, né? Ele estava em agonia. Chega a pedir a Deus que, se possível, passasse dele o quê? Estava em agonia, irmãos. Não vamos pensar que ele estava rindo, brincando e achando que aquilo era fácil, não. Porque ele é o Deus da vida. E ele passaria por uma coisa chamada morte. E por mim e por você, nossa causa. Então ele estava em agonia. E ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse negócio. O negócio é ruim. Mas, no entanto, como era conveniente, ele faz. Porque o interesse dele era você e eu. E não ele somente. Ele não era egoísta. Não sei se você conseguiu entender a ideia. Quando ele diz que Paulo, que o amor não trata inconveniente, né? O amor não se soberbece, não se maltrata. Não é isso, não. Ele está dizendo o seguinte, entenda o outro. Ame a si mesmo, mas o outro como você. E ele continua dizendo que também não procura seus Aquela igreja tinha um problema sério. Aquelas pessoas estavam procurando os seus interesses pessoais. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Eu penso assim, eu penso assim, e cada um brigando pelos seus próprios interesses. Qual o seu interesse? Eu não sei qual o seu interesse, no que você está interessado. Mas eu digo uma coisa, se o amor existir, você não vai buscar o seu interesse, você vai buscar o interesse de quem? Do próximo. Eu posso até não concordar. A Espaguete ontem estava trabalhando maravilhosamente bem. Mas eu não concordo com você fazendo aquele papel. Você devia fazer o papel da Michele, a chefe. Desculpa, Michele. Mas veja, é o meu interesse. É o meu, particular. É meu interesse. Mas em amor, não é o interesse verdadeiro não, tá, irmão? Estou dando exemplo, tá? Tá, Michele? Estou dando exemplo. Mas em amor e em Cristo, esse ingrediente faz com que eu respeite o interesse, os desejos, a necessidade do outro. Compreenda. Compreenda. E além mais, não guarda o quê? Rancor. Ou seja, você não vai dormir com o problema. Você não vai viver com o problema. Você vai eliminar aquele problema. Aquele que te maltratou, aquilo que te deixou triste, aquilo que te prejudicou, você vai jogar fora. Eu disse uma vez para uma pessoa, né, que eu estava falando agora há pouco, que às vezes nós nos comportamos como um caminhão de lixo. O que o caminhão de lixo leva? Lixo, você gosta dele? Você desfaz dele. Joga fora. Eu quero lá minha casa cheia de lixo? Não, irmão? Joga fora. Mas às vezes a gente acha, nós vivemos como se fôssemos caminhões de lixo. Nós pegamos o que não presta e colocamos dentro do nosso coração.
Coisas que nos ferem. Lixo é desagradável, tem um odor terrível. Mas pegamos aquilo e botamos na nossa cama e vamos dormir com aquilo. Inconscientemente nós fazemos muito disso, irmãos. Só que quando o amor existe e quando há realmente o verdadeiro amor, o rancor, você pode até lembrar, porque ninguém aqui sofre de Alzheimer. Você pode até lembrar do problema lá atrás, a dificuldade, daquilo que lhe trouxe dor. Mas aquilo não vai te trazer mais nenhum tipo de sofrimento. Isso é amor. Lembrando, Jesus Cristo foi pendurado, cravado na cruz do Calvário por amar você, que era, e eu, né? Éramos ainda antes inimigos dele. Se ele guardasse rancor, toda vez que ele olhasse para você, ele vai... Isso doeu, hein? Dou a culpa. Isso doeu. Tá não para entender? Toda vez que ele olhasse para a testa dele, cavada com aqueles espinhos, isso doeu, tá? Por causa de você. Toda vez que ele olhasse para o seu lado perfurado, ó, isso aqui doeu, hein? Com você. Toda vez que ele olhasse para os seus pés pendurados, lá, gravados também, ó, isso doeu, hein? E doeu muito. Por você. Ele jogaria na nossa cara toda hora que você errasse. Mas ele não faz isso. Mas nós fazemos. Nós costumamos jogar na cara do outro aquilo que nos ofendeu. Você guarda rancor. O que o amor faz? Não guarda. Não coloca no armário. Não coloca na sua cama. Não coloca na sua despensa aquilo que te maltratou e te feriu. Ah, pastor, mas doeu muito. Tudo bem, não estou dizendo que não tenha doído. Tudo bem. Mas não, hoje não dói mais. Há alguns meses atrás eu deixei um tronquinho de árvore, pequenininho, né? Caí lá quando estava ajeitando, caiu no meu dedão do pé. Vi estrela durante o dia, né? Vi estrela. Perdi a unha, o negócio ficou feio, ficou estreito. Doeu bastante. Aí toda vez que eu olho para o meu dedão hoje, a unha está toda esquisita, eu lembro do fato. Mas aquilo me traz dor? Não. Por quê? Ficou, passou. Está lá a marca. Quem quiser ver depois eu mostro. Não ficou bonito, não. Mas não traz dor. Me incomoda? Nem um pouco. Por quê? Porque eu não guardei, não armazenei, não botei aquele lixo no meu coração. E hoje muitos assim vivem. E para concluir, nossa, tem muito assunto. E para concluir, né? Paulo, ele vai entrar, vamos pular um pouquinho aqui, mas senão a gente não vai terminar hoje. Ele agora, ele vai trabalhar com você, a eternidade do amor. Vamos pular um pouquinho. Vai trabalhar a eternidade do amor. Vejam lá, o que ele diz lá nessa segunda parte, sobre a terceira parte, aliás, sobre a eternidade do amor. Versículos 8 a 13. Olha o que ele diz lá para você. O amor não perece. Essa história de acabou o amor não existe não, tá? O amor nunca perece. Mas havendo profecias, o que vai acabar. Mas havendo línguas, vai acabar. Havendo conhecimento, isso vai passar. Pois, em parte, hoje, você e eu conhecemos. E, em parte, eu e você hoje profetizamos, ou pregamos, ou anunciamos, porque também não sabemos tudo. Porém, quando vier o que é perfeito, quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, quando vier o que é perfeito, ele, Jesus, vai fazer o quê? Vai fazer o quê em você? Vai desfazer a imperfeição entre comigo e você, em nós. Vai fazer com que haja agora sim a perfeição. Versículo 11. Quando eu era... Aí ele dá uma dicasinha. Presta atenção. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, corria como menino, brincava como menino. Mas eu cresci,
eu amadureci, eu desenvolvi. Não fiquei como menino a vida toda. E quando hoje e agora, diz Paulo, me tornei homem, as coisas de menino ficaram para onde? Para trás. A pessoa, eu vou brigar com uma pessoa com coisas inúteis, coisas de menino, discussão. Menino que faz isso, né? Crianças que fazem isso, né? A gente que trabalha com criança sabe como é que o negócio funciona, né? De repente chega um e vai... Eu não tenho muita paciência com crianças assim pequenininhas, não, sabe? A gente, quando fazia acampamento com os embaixadores, eu e o Silbert falava assim, Silbert, você fica com os pequenos, eu fico com os grandes. Não tem muita paciência com o pequenininho, não. Né? O Silbert ama trabalhar com os pequenininhos, né? Você fica com os pequenos, eu fico com os grandes. Porque eu não tenho muita paciência, não. Dá vontade de falar assim, não, tapa logo, resolve, cresce, brigando por bobeira. Mas a idade é essa, pede isso, é criança. E vão brigar por bobeira, mas vão amadurecer. Tem que amadurecer. Elas não vão ficar como criança a vida toda. Tem que crescer, tem que amadurecer. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o amor vai permanecer, então cresça. Cresça. Agora, nós até vemos como reflexo, obscuro como espelho, você não tem total noção de tudo. Mas então, um dia, você, face a face, vai ver e vai conhecer o que agora em parte conhece, vai conhecer plenamente. Olha que coisa linda, crescer, amadurecer. E vai terminar agora, de forma que você será pleno em tudo no conhecimento. E aí Paulo conclui. Olha que bonito ele, vai concluindo agora aqui. Assim, permanecem os três, os mais importantes, diz Paulo. A esperança, aliás, a fé, a esperança e o amor. Das três, a fé, a esperança, o amor. Das três, qual é a melhor? O amor. É o ingrediente que falta. É aquilo que falta em nossas vidas. Porque enquanto você não colocar o amor pleno na sua vida, e não o amor que o mundo tem ensinado, mas o amor de Cristo, quando você colocar tudo isso na ponta da sua vida, nas suas palavras, no seu pensamento, no seu dia a dia, mesmo que venha acontecer um acidente lá na frente, mesmo que você não consiga de tudo que você tente ser o perfeito, irrepreensível, mas pelo menos lute para isso acontecer, mesmo que tenhamos uma falha, e até João diz, né? Lá na sua primeira carta ele diz isso, né? Se pecarmos, não se desespere, você tem um advogado que está intercedendo por você, ele compreende a sua realidade e sabe que acidentes podem acontecer. Mesmo que isso tudo aconteça, lute para viver o amor. Se você colocar o amor todos os dias e todas as horas, todos os minutos da sua vida em ação, a gente acaba com a briga, a gente acaba com a discussão, a gente acaba com as diferenças, a gente acaba com tudo isso. É simples. É difícil porque nós não queremos. É difícil porque nós não queremos. Deus sabia, olha, repara um negócio, irmãos. Quando Deus mandou Jesus Cristo, sabia que você um dia o aceitaria. Sabia que um dia você ia crer nele. Ele sabia disso tudo. Mas sabia também que muitos não vão aceitá-lo. Ele sabe disso tudo. Ele não determina, mas ele conhece. Ele sabe. Sabe tudo. Ele dá chance para todo mundo. Mas veja, se ele não tivesse amor, ele tinha acabado com a humanidade no primeiro momento que teve a oportunidade, quando Adão e Eva pecaram. Ah, é? Fiz isso tudo para vocês e vocês fizeram isso comigo? Acabou, vai para o inferno os dois e acabou. Vou fazer tudo de novo. Se fosse você ou eu, também fizéssemos isso. E muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Não toleramos, não temos paciência, não temos longabilidade, não temos benignidade, não temos bondade. Percebeu? Ele faria isso. Mataria logo de vez. E às vezes nós matamos por menos. Então, irmãos, veja, se eu e você somos ainda imperfeitos, erramos para com Deus, mas Ele em amor nos ama, não pelo que você é, mas pelo que Ele é, não pelo que você fez, mas pelo que Ele fez. Então, se assim é, vivamos em amor.
uns com os outros, evitaremos muitos problemas nas nossas vidas. E Deus possa nos abençoar. E que esse ingrediente chamado amor faça parte não da teoria, do conhecimento teológico, não só saber que existe, mas que faça parte no nosso dia a dia, na nossa vivência, nos nossos instantes. Aí seremos, por Cristo, realmente chegaremos à estatura de varão perfeito, que é o que Ele quer. Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar?